Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de capacitação acelerada em OutSystems. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a integridade dos dados, tá? Do nosso modelo de dados. Aqui tem alguns slides que nós vamos passar e depois já pulamos para o nosso Service Studio como é de costume, tá? São duas informações rápidas. Uma é que a gente pode criar índices relacionados à nossa base de dados, né? Às nossas entidades. Isso de alguma forma nos ajuda, quando for consultar as informações, a acelerar essa consulta, certo? Vai trazer mais rapidamente as informações que a gente pede. A própria plataforma já cria alguns índices para a gente, de maneira padrão, mas nós podemos criar novos índices se for necessário, tá? A gente está falando basicamente de quando a gente tiver uma entidade ou uma tabela na nossa base de dados que vai conter muitas informações, tá? Consome mais espaço adicional, né, na nossa base de dados, fazer isso, adicionar índices. A gente utiliza, normalmente os campos que são referências a outras entidades já são criados automaticamente como índices e a gente pode customizar novos, como eu comentei, tá? É bem fácil, depois eu pulo lá para a tela para definir. A gente pode definir para evitar duplicação, a gente pode definir um índice como único e a gente pode combinar mais de um atributo lá para a criação de um índice, tá? Uma outra coisa legal que a gente pode fazer é a gente pode trabalhar melhor como nós queremos que a plataforma se comporte a respeito da integridade dos nossos dados, tá? Para isso, quando nós criamos um campo do tipo referência a uma outra entidade, certo? Eu crio um atributo que é uma referência a uma outra entidade, existe um parâmetro desse atributo que é a regra de deleção. Como a plataforma deve se comportar quando a entidade que está sendo referenciada por esse atributo for deletada, né? Então, existem algumas possibilidades, tá? Uma delas é o protect, que é o valor padrão, ou seja, quando a minha entidade que está sendo referenciada for removida, for deletada, é emitida uma mensagem de erro dizendo, olha, essa entidade que a gente está querendo remover, ela contém algumas referências que ainda existem na base de dados, tá? E nada é feito. Tá? É emitida a mensagem de erro, de alerta, e nada é feito na base de dados, tá? Esse é o padrão, inclusive, que quando a gente cria uma entidade do tipo referência, esse é o padrão que fica, tá? Então, eu vou mostrar depois, mas só para exemplificar, imagina que eu tenho um vinho e eu tenho um produtor do vinhos. O que acontece se eu remover o produtor de um vinhos? Qual é o comportamento que deveria acontecer com esses registros de vinhos lá, né? Aqueles vinhos que estão referenciando a essa entidade, a esse registro que está sendo removido aqui, tá? Então, se eu selecionei Protect nessa propriedade, ao remover um produtor e existir ainda vinhos, registros que estão apontando para esse produtor, vai ser emitida uma mensagem de erro e nada vai ser feito, tá? Se por acaso nessa propriedade a gente tiver colocado não Protect, mas Delete, ao deletar o nosso produtor, todos os registros relacionados, nesse exemplo, todos os vinhos serão deletados juntos. E a terceira opção, que é Ignore. Ao remover o produtor, vai ser removido o produtor, mas os registros de vinhos, nesse exemplo, não vão sofrer nenhuma alteração, a menos aquela que é o campo Producer, em cada um dos vinhos vai estar vazio, porque o produtor não existe mais, tá? Então vamos pular lá para o nosso Service Studio e ver como é que isso funciona na prática, tá, pessoal? Deixa eu abrir ele aqui. Vamos dar uma navegada primeiro na nossa tabela de vinhos lá, tá? Vamos fazer alguns exemplos com os vinhos e com producers, tá? Então a nossa entidade Wines, a nossa tabela Wines, ela tem um atributo que aponta para a nossa tabela Producers. É o atributo chamado Producer ID, que está apontando para a nossa tabela Producers, né? Porque o data type dela é o Producer Identifier. E aqui embaixo, pessoal, vocês estão vendo que um atributo, né, um parâmetro desse nosso atributo que se chama Delete Rule. E o padrão aqui é Protect, ou seja,
Se eu remover o produtor de vinhos, o comportamento esperado é que os nossos seja emitida uma mensagem de erro para a gente e nada aconteça, certo? Então vamos ver se isso está funcionando. Eu vou abrir aqui novamente a nossa aplicação. Então, se eu for num produtor, eu posso acionar eles por aqui, certo? Eu vou clicar nesse produtor aqui, Polenta. Tá? O produtor Polenta, ele tem um vinho cadastrado, que é o Polenta Grand Malbec. Então, se eu deletar esse produtor, o comportamento esperado é que seja emitida uma mensagem de erro e que nada aconteça, tá? Só que eu estou sem um botão aqui para deletar o produtor, né? Eu criei um botão, foi criado para a gente o botão back e o botão save, mas nós não criamos aqui no contexto do producer o botão delete. Então vamos fazer isso bem rapidinho aqui, de maneira bem fácil, tá? Primeiro vamos copiar esse botão save já existente para criar rapidamente um botão delete para a gente. Eu já estou vendo ele aqui, save. Eu vou dar um copy nele e vou dar um paste. Certo? Pronto, já dupliquei o nosso botão save e eu vou alterar o nome de save aqui para delete, nosso objetivo. Certo? O nosso botão agora chamado delete, ele está apontando ainda para o nosso client action save detail. Então, vamos criar uma nova client action baseada nessa save detail, mas agora chamada delete detail para fazer a ação de deleção que nós queremos, tá? Eu vou dar um copy então nessa save detail e vou dar um paste aqui. Ele já vai duplicar para a gente e eu vou alterar o nome dela para ficar com o nome certinho, delete detail. E já estou vendo aqui o conteúdo dela. Para deleção não precisamos validar nada, em princípio. Deixa eu refazer aqui, deixa eu matar essa coisa. Deixa eu refazer aqui o nosso link. Bom, para deleção, pessoal, nós temos uma server action. Vamos ver se nós temos uma server action criada, senão a gente cria ela rapidinho. Aqui em Producers, não temos ainda ela criada, vamos criar ela rapidinho aqui. Vou dar um nome para nossa server action, Producer Delete, seguindo o mesmo padrão que nós já temos. Para fazer a deleção, o que essa server action tem que receber? Ela tem que receber um ID daquele registro que nós queremos remover. Então eu vou colocar como input isso, ID, e esse ID vai ser do tipo Producer Identifier, certo? Que é o que nós vamos remover, né? Dentro dessa nova server action, nós vamos colocar a data action que faz a deleção em si, tá? Basta a gente ir na nossa entidade producer e pegar aqui, já tem uma criada automaticamente para a gente, delete producer, e ela vai receber o ID para deleção dessa variável ID que está na server actions. Perfeito. Bom, pessoal, a gente criou aqui a server action para fazer a deleção dos nossos produtores, né, de vinhos, certo? Agora está faltando eu colocar essa server action dentro da nossa client action chamada delete detail. Então, vamos pular lá para a nossa página novamente. Vamos acessar a nossa client action chamada delete detail e vamos arrastar lá para dentro essa server action que nós acabamos de criar, tá? E a entrada da nossa server action vai ser o ID, né, do nosso produtor, né, que nós estamos visualizando. Eu posso selecionar aqui bem facilzinho. Se eu estou visualizando um produtor, ou seja, eu estou no formulário de produtores e tem um produtor ali sendo visualizado que eu quero removê-lo, então a variável producer ID ela vai ter o conteúdo que é o ID desse produtor que nós estamos visualizando. Então eu vou selecionar esse item como argumento, tá? E agora o que está faltando é a gente ir no nosso botão delete que nós criamos e deixar de apontar para client action save detail e apontar para client action, que agora está certinha, chamada delete detail, tá? Eu vou publicar e pronto. Qual que é o comportamento que nós esperamos agora, pessoal? Como na nossa tabela Wines existe uma relação com a tabela de produtores, que é identificada por este
por este atributo aqui na tabela Wine, chamado Producer ID, e ela está com a regra de deleção Protect, se eu for remover o nosso produtor e tiver um vinho associado, a plataforma não pode deixar isso acontecer e deveria nos mostrar uma mensagem de erro e a deleção, né, a remoção desse produtor não acontecer, tá? Então vamos abrir aqui a nossa tela novamente. Eu vou aí no produtor Pulenta aqui. Eu sei que o produtor Pulenta aqui tem um vinho associado a ele, certo? Então, se eu clicar no botão Delete, mensagem de erro e nada acontece. Pum. Sucesso, pessoal. Por que essa mensagem aqui estranha apareceu? Tá? Exatamente porque eu estou tentando deletar um registro de uma tabela Producer que tem registros associados à tabela Wine, certo? E na tabela Wine, pela tabela Wine, isso não poderia acontecer, tá? Então, primeira coisa, essa mensagem aqui, se acontecer, pode assustar alguém, né? Como é que a gente faz para mudar essa mensagem para deixar algo mais paulatável para a gente, tá? Deixa eu colocar uma informação ali, vamos editar o nosso Client Action Delete Detail, certo? E vamos colocar aqui um manipulador aqui de exceções, tá? Só lembrando, as exceções que acontecem na base de dados, elas são direcionadas automaticamente para um handler como esse, tá? Então, adicionei um handler, database exception, select. O que eu quero que aconteça quando tiver uma exceção relacionada à base de dados? Eu quero que apareça uma mensagem, certo? Uma mensagem do tipo error, certo? E com conteúdo, por exemplo, deu problema. Tá? Bem facilzinho. A gente coloca a mensagem entre aspas, simples, certo? E vamos publicar para ver se a gente, ao executar de novo essa tentativa de deletar o produtor Pulenta, pelo menos aquela mensagem não vai ser tão apavorante, tá? Vamos lá. Vamos abrir o nosso web browser, a nossa aplicação no nosso web browser. Vamos navegar até o produtor Pulenta e vamos clicar no botão Delete. Opa, agora pelo menos não apareceu aquela mensagem apavorante, cheia de coisa escrita, tá? Apareceu a mensagem que a gente queria, tá? Mas existem outras opções para aquela regra de deleção lá. Vamos testar as demais, tá? Para vocês verem o comportamento. Vamos voltar para a nossa tabela Wines, que está fazendo referência à tabela Producer, que nós estamos querendo deletar um registro, tá? Bom, esse comportamento que nós vimos é o comportamento se tiver selecionado o Protect aqui. Vamos selecionar a próxima, que é o Delete. E vamos ver o que acontece. Vou dar um Publish. E vamos navegar lá para a nossa aplicação. Deixa eu apagar essas abas aqui, que eu estou criando várias. Vamos de novo no Pulenta. Bom, quando estava Protect, eu tentei deletar, apareceu uma mensagem de erro e nada foi feito. Agora eu mudei para Delete. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar um Delete. Ó, não apareceu mensagem de erro alguma. O produtor Pulenta foi removido, mas também foi removido o vinho que ele fazia referência. Quando a gente muda, então, aqui, nesse atributo Producer ID, que está apontando para a nossa tabela, para a nossa entidade Producer, nós alteramos essa característica aqui do Delete Rule de Protect para Delete. Eu estou dando permissão para o sistema para, ao remover algum registro dessa entidade Producer, que remova também todos aqueles registros da nossa tabela Wine que contém ou que apontam para esse registro que está sendo removido, tá? E a gente tem aqui uma terceira opção ainda, que é o Ignore, tá? O que faz o Ignore, pessoal? O Ignore, ele remove, sim, o Producer, né, o produtor, mas não remove aquelas informações que estão na nossa entidade Wines, tá? Então eu vou dar um Publish, para a gente ver esse terceiro e último comportamento aqui, tá?
Publicando. Ok. Vamos abrir aqui, para ele atualizar. Ok, só para a gente fazer esse exercício da maneira correta, vamos criar novamente o produtor. Add producer polenta. Polenta, save. E vamos, na minha lista de vinhos, vamos adicionar um vinho, tá? Então, vou adicionar aqui polenta, Malbec. Ele é tinto, da uva Malbec, um ano qualquer aqui, 2015. E ele é do produtor polenta, certo? E eu vou dar um save. Pronto. Se nós formos lá no nosso produtor polenta, nós temos novamente ele registrado, né? Existe um produtor polenta. E também nós temos um vinho associado a ele. Como na nossa entidade Wines agora, no nosso atributo Producers ID está selecionado Ignore, vamos ver o que acontece aqui ao clicar no botão Delete desse produtor. Tá? O produtor sumiu, como era esperado, ou seja, foi deletado o producer, mas na nossa tabela de Wines, o vinho desse produtor continua existindo. Tá? Se nós clicarmos aqui no polenta, a gente poderia selecionar um outro produtor, ou nesse caso, remover esse registro da tabela Wines, ou deixar como está. Tá? Então, pessoal, isso é muito útil. Imagina que a gente tem despesas de um colaborador e ao remover o colaborador não existe mais, a gente queira remover essas nossas despesas também. Então, basta alterar esse critério lá na nossa tabela de despesas, que está fazendo referência à nossa tabela de colaboradores, e mudar o critério de Protect para Delete, por exemplo. Né? Se nós quisermos proteger essas informações e não deletar nem nesse exemplo, nem a despesa, nem o colaborador, a gente deixa essa informação, né, esse campo, esse parâmetro como Protect, que é o padrão. Se ao remover um colaborador, a gente quer remover o colaborador, mas quer deixar intocadas as despesas, nesse exemplo, a gente coloca esse parâmetro, né, desse atributo, a gente coloca como Ignore, tá, pessoal? Então, essa é uma dica bem valiosa aí para a gente manter a integridade das nossas informações da nossa base de dados, tá? Espero que tenham gostado de mais essa aula e até a próxima, pessoal.